A situação política no Brasil está cada vez pior. Agora, o general Vilas Boas, ex-comandante do Exército e militar de grande prestígio junto às Forças Armadas, publicou no Twitter uma carta dando a sua opinião a respeito das manifestações que têm ocorrido na frente dos quartéis. E para deixar tudo ainda mais tenso, acabou de sair a notícia que o STF pode afastar o ministro da Defesa, que também é um militar, também é um general. O Brasil cada vez mais próximo de uma ruptura institucional. Para você entender tudo o que está acontecendo e ver o conteúdo de tudo isso que foi publicado, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualizei no Ar. Situação política no Brasil tá muito difícil, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu vou trazer aqui muita informação e muito conteúdo para você no episódio de hoje. Então acompanha tudo até o final, não perde nenhum detalhe, que eu tenho certeza que você vai ficar aí por dentro de tudo que tá acontecendo. Primeiro eu quero falar aí do general Vilas Boas, que colocou lá no Twitter uma carta com a sua opinião a respeito das manifestações que tem rolado aí na frente dos quartéis. E o que eu achei mais interessante ao procurar aí manchetes e reportagens a respeito disso é a diferença do enfoque, a mensagem que a imprensa tem passado. Eu trouxe aí diferentes manchetes aí de vários veículos de comunicação para que você possa ler aí e também tirar as suas conclusões, né, da tendência de cada uma das linhas editoriais aí dos mais diferentes jornais. Primeiro nós temos aí Brasil de Fato, que diz assim no seu título: Vilas Boas volta a dar declarações golpistas. Ministério Público pede afastamento de diretor da Polícia Rodoviária Federal e mais. Então, dando aí um ar golpista o Brasil de Fato. Olha só, revista Veja, o recado do general Vilas Boas aos manifestantes bolsonaristas. Então, já está dizendo aqui, ó, o general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército entre 2015 e 2019 e assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, e a Veja também vai dar aí um tom mais golpista, como se as manifestações fossem meramente aí golpistas e totalmente antidemocráticas. Olha aí a carta capital. Vilas Boas reaparece e reclama da indiferença da grande imprensa na cobertura dos atos. Tá aqui escrito, ó, golpistas também. Então, boa parte da imprensa falando que a própria carta do Vilas Boas é uma carta para os golpistas, que são aqueles que estão na frente dos quartéis. Você aí acha que quem está na frente dos quartéis são golpistas antidemocráticos? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. Continuando aqui, ó, Estado de Minas, Eduardo Vilas Boas, o velho general e a gênese do golpismo castrense. Rapaz, a mídia tá batendo muito aí. Mídia que tem uma linha editorial próxima de quem você acha? Vamos lá, Folha, olha só o que diz a Folha. Vilas Boas adota tom golpista e diz que atos antidemocráticos são contra atentados à democracia. A Folha já foi logo na jugular, né? Além de chamar de golpista, falou que o general disse que o ato antidemocrático é a favor da democracia. Ou seja, um negócio bem complexo aí. Agora olha só a Jovem Pan e Poder 360. Manifestantes protestam contra atentados à democracia, diz Vilas Boas. Tá vendo como é que o tom é bastante amenizado aí no caso da Jovem Pan? É isso que eu quero mostrar para você. A diferença, né, das linhas editoriais. Você pode ver que a maioria delas leva aí para o lado do golpismo e dos movimentos antidemocráticos das pessoas que estão se manifestando e da própria carta do Vilas Boas. Poder 360. A indiferença, abre aspas aí, que foi o que disse o Vilas Boas, né, da imprensa a manifestações, diz Vilas Boas. Então temos aí duas manchetes que dão um tom mais neutro, né? Um tom mais aí de para você conhecer o que está escrito lá na carta do Vilas Boas, e os outros já dão ali logo na manchete falando que é golpista e antidemocrático. Agora, eu quero saber qual é a sua opinião, mas como eu sempre digo para todo mundo, para você ter uma opinião, você precisa primeiro conhecer os fatos. E eu vou trazer os fatos para vocês, e o fato que eu vou trazer, obviamente, é a carta do general Vilas Boas, que foi publicada no Twitter. Eu vou ler a carta para você, presta atenção em todos os detalhes, eu vou fazer comentário parágrafo por parágrafo, dando a minha opinião. Lembrando que isso aqui é um canal de opinião, não é um canal de imparcialidade. Eu vou ler
isso vai ser imparcial para que você tire a sua conclusão e aí depois eu vou dar a minha opinião a respeito disso. Agora, se você concorda ou discorda com a minha opinião, os comentários estão abertos, livres para você colocar de forma democrática, inteligente e educada a sua opinião, porque aqui é liberdade de expressão, que é diferente do STF. A gente não vai caçar o direito da liberdade de expressão de ninguém aqui no canal. Então vai lá nos comentários e coloca tudo o que você acha aí dos fatos que eu estou basicamente narrando aqui e também vou dar a minha opinião. Então vamos lá, carta do General Vilas Boas publicada no Twitter. As 2 semanas que se encerraram foram marcadas por eventos significativos. A população segue aglomerada junto à porta dos quartéis, pedindo socorro às Forças Armadas. Com incrível persistência, mas com ânimo absolutamente pacífico, pessoas de todas as idades, identificadas com verde e amarelo, que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atentados à democracia, à independência dos poderes, ameaças à liberdade e as dúvidas sobre o processo eleitoral. Bom, vamos lá. Primeiro parágrafo, uma análise bem rápida, tá? Lembrando que eu sempre gosto de falar dessa palavrinha aqui, ó, população ou povo. De fato, muitas pessoas estão na frente dos quartéis, principalmente em Brasília, São Paulo e Rio, mas em várias outras cidades, principalmente nas capitais. Mas lembrando que essa população ou esse povo é apenas uma parte e sequer é a maior parte do povo brasileiro ou a maior parte da população. E segundo Vilas Boas, eles estão ali protestando contra algumas coisas muito específicas. Independência dos poderes. De fato, está havendo uma interferência do poder judiciário com relação aos outros poderes, principalmente com relação ao executivo. Continua aqui, ó, sobre a liberdade. De fato, no processo eleitoral, houve aí muita cassação de liberdade, principalmente a liberdade de expressão. E por último aqui, ó, dúvidas sobre o processo eleitoral. Sim, há uma grande dúvida, paira uma dúvida sobre o processo eleitoral. Uma dúvida, o que não significa que há uma comprovação de fraude no sistema eleitoral. Vamos aí para o segundo parágrafo. O inusitado diante dos movimentos foi produzido pela indiferença da grande imprensa. Talvez nossos jornalistas acreditem que, ignorando a movimentação de milhões de pessoas, elas desaparecerão. Não se apercebem eles que, ao tentar isolar as manifestações, podem estar criando mais um fator de insatisfação. A mídia, totalmente controlada nos países da cortina de ferro, não impediu a queda do Muro de Berlim. A história ensina que pessoas que lutam pela liberdade jamais serão vencidas. No segundo parágrafo, então, ele faz uma crítica direta à atuação da imprensa. Eu não sei aí se você que está me assistindo geralmente assiste telejornal, tipo Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal da Globo, Jornal Hoje, principalmente os jornais da Globo, que sem dúvida nenhuma é a maior emissora do país, a de maior penetração aí com relação à informação. E é verdade, todas as manifestações estão sendo ignoradas, quase não se fala dessas manifestações e quando se mostra alguma imagem é sempre com aquele tom daquelas manchetes que eu mostrei no início do vídeo, com um tom golpista, de um tom antidemocrático, como se estivessem pedindo aí uma intervenção militar. Bem, de fato até estão pedindo uma intervenção militar, mas essa é a abordagem que a imprensa televisionada sempre dá. E ele faz essa crítica, ué, será que, por que vocês estão ignorando? Agora, o que se fala basicamente no país é um pouco compreensível. Basicamente se fala do Lula e aí se dão ali um grande enfoque do Lula na COP e falam, nossa, que maravilha, foi o discurso do Lula na COP27, o Brasil voltou, o Brasil agora como grande protagonista no meio ambiente. A gente ainda vai falar disso, eu vou gravar vídeos a respeito da COP27 e da participação do Brasil. Vamos aí para o terceiro parágrafo, que diz assim: concomitantemente, as Forças Armadas emitiram 2 notas. A primeira, assinada pelo general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, que nós já vamos falar dele, tá? Está sendo pedido o impeachment do ministro da Defesa. A gente já vai falar disso no final do vídeo. Trouxe anexo um relatório de 65 páginas detalhando passo a passo a auditoria empreendida pela equipe multidisciplinar do Ministério da Defesa. Isso aqui a gente já falou aqui no canal, eu já falei aí desse relatório de 65 páginas que não apontou uma fraude específica. Apontou que não é possível dizer que as urnas são infraudáveis e pediu ali a criação de um grupo de trabalho para análise. Continuando aqui, ó.
Simplificando, a essência da questão se prende a que o ato de votar deve ser privado, enquanto a apuração deve ser pública e auditável. Olha, de toda a carta do general Vilas Boas, a parte que eu de fato concordo com ele, porque o resto eu acho muito inconsistente, é esse parágrafo aqui. Eu realmente acredito e concordo plenamente com ele que o ato de votar, ele deve ser privado, mas toda a contabilização dos votos, toda a apuração, ela deve ser pública e auditável. E as urnas eletrônicas, por mais que se fale que elas são auditáveis, talvez elas até sejam, eu não sou nenhum técnico na área de informática, mas só técnicos podem saber se elas são ou não auditáveis. E a contagem ela não é pública, ela não acontece num ginásio com todo mundo podendo olhar. Ainda mais agora com internet, você poderia colocar uma câmera transmitindo 24 horas. E aí talvez você pense, poxa Tobias, mas o nosso sistema de votação ele é incrível, ele divulga o resultado das eleições no mesmo dia. E talvez seja o Brasil é o único no mundo que faz isso em larga escala. Isso é maravilhoso, mas olha só, olha os questionamentos que isso tem gerado desde a eleição da Dilma quando concorreu com a Aécio. Não teria problema nenhum o sistema ser digital, ser eletrônico como é. Se divulga o vencedor, mas olha, já tem 2 semanas que a eleição está sendo questionada por milhões de brasileiros. Agora imagina se tivesse o voto impresso. Se o voto da pessoa votou lá digitalmente, o voto foi impresso, caiu em uma outra urna também de forma secreta. Agora, 2 semanas depois, já teria sido pedido a recontagem dos votos, teriam pego ali os votos de papel, teriam contado os votos e teriam batido e checado, ó, tá aqui o número de votos de papel, eles batem, eles coincidem com os votos digitais. Pronto, está encerrado o assunto. Só que simplesmente isso não aconteceu. O voto impresso que havia sido aprovado no Congresso, depois passou a não ser mais aprovado. Houve inclusive, olha que loucura, houve lobby, houve pressão de ministros do STF para que não se aprovasse o voto impresso. Voto esse que já tinha sido aprovado anteriormente. Então tudo isso tem suscitado na população, ao meu ver, dúvidas que são genuínas. Dúvidas de fato genuínas. Nós podemos e até devemos, ao meu ver, fazer uma crítica da melhoria do sistema eleitoral. Precisamos fazer isso. Nenhum sistema é imune, tá? Nenhum sistema deve ser um dogma. Tudo deve ser questionado com o intuito de se melhorar, de se aperfeiçoar. Então concordo plenamente aqui que o voto deveria ser secreto, mas toda a apuração deveria ser pública e auditável para qualquer cidadão. Para o cidadão mais simples, para o que tem menos conhecimento. É simples, você mostrou o papel para ele, tá aqui, ó. O número de votos para o candidato X foi esse número aqui, tá aqui os papeizinhos contabilizados. Tranquilo? Seria muito simples. Concordo plenamente com essa parte aqui. Mas vamos continuar aqui. Em 11 de novembro último, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica emitiram uma nota de apenas uma folha, suficiente para demonstrar o apego aos princípios e valores militares, bem como ao texto constitucional. Também já comentamos disso aqui, né? No vídeo passado, inclusive, falando aqui da nota dos militares, dos comandantes das Forças Armadas, que divulgaram uma nota conjunta falando sobre isso aqui. Galera, é aquilo que eu tenho falado, né? Não é função das Forças Armadas intervir no processo eleitoral e nem na política. Toda essa questão aqui teria sido resolvida se tivesse sido aprovado a lava-toga, se toda uma CPI do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal tivesse sido feito, se o voto impresso tivesse sido aprovado, nós não teríamos todo esse questionamento. Ou seja, a culpa de tudo isso é em grande medida de toda a classe política e do Judiciário. E sabe quem tem culpa diretamente nisso aqui? O próprio Bolsonaro e a sua família. Você tem vídeos aí na internet que mostram, logo no início do governo Bolsonaro, que foi proposto uma CPI da lava-toga. Você sabe quem retirou a assinatura e fez campanha para que senadores não colocassem assinatura na CPI? Pois é, o filho 01 do presidente, que é senador, que simplesmente não assinou a lava-toga. Então, por conta da família do Bolsonaro, por exemplo, nós não tivemos uma CPI que passasse a limpo o judiciário brasileiro. E nós precisamos disso urgentemente. Os senadores têm que... Eu ia usar uma palavra forte, mas os senadores têm que ter mais coragem e assinar essa CPI para que, de fato, a gente possa fazer o que precisa, passar a limpo o judiciário. E para terminar, vamos aqui para o último parágrafo que diz assim: por fim, não pode deixar de ser destacada a liderança, o equilíbrio, a serenidade e a autoridade dos atuais comandantes e do ministro,
condições com as quais asseguram a disciplina e a coesão de seus subordinados. Externamente, reforçam a confiabilidade que a população, não por acaso, elege como as de nível mais alto do país. Esse parágrafo aqui ele está falando basicamente o seguinte: olha, as Forças Armadas mantendo aí a hierarquia e a disciplina que são fundamentais. Sem isso, não existem Forças Armadas. Assina aí General Vilas Boas 2022. Olha só, gente, é uma carta que, sinceramente, para mim não disse muita coisa. É uma carta que passa aí para quem está se manifestando, né, como se fosse algo importante. Então o general, uma pessoa extremamente relevante dentro da hierarquia das Forças Armadas, com apoio, claramente ele apoiando aí as manifestações, mas ele não dá uma medida, uma ação direta, até porque ele é um militar da reserva, isso é importante que seja dito. Militares da ativa, a lei não permite que se envolvam com política. Então todos os generais, todos os militares que estão no governo Bolsonaro, por exemplo, eles tiveram que ir para a reserva. Reserva é aposentadoria para os leigos, tá? E para poder assumir um cargo na administração federal. E o general Vilas Boas, que infelizmente sofre aí de uma doença degenerativa, ele emite essa nota aí, que tenho certeza que as pessoas que estão na frente dos quartéis comemoraram, mas sinceramente de toda a nota eu concordo basicamente aqui com o parágrafo que ele fala da questão de ser auditável os votos, e também concordo aí que a imprensa basicamente não está dando enfoque e sempre com um tom golpista. Eu acho que isso está dividindo ainda mais o país, é uma situação perigosa. Eu acredito que o novo governo, ele vai ter que olhar para essas pessoas com um outro olhar, e o olhar o Brasil precisa ser pacificado. Infelizmente a população está completamente indignada, porque quem venceu as eleições não deveria ter concorrido. Ela estava presa, inelegível, e por manobras jurídicas acabou sendo solto e concorrendo às eleições. Mas eu também digo, ele só venceu porque o Bolsonaro conseguiu ter uma rejeição maior do que a do Lula. O Lula tem uma rejeição absurda e o Bolsonaro conseguiu ter uma rejeição maior. A não ser que você me diga aí, não, Tobias, ele perdeu porque as urnas foram fraudadas, mas que ainda não se tem prova nenhuma. Agora, como eu disse, a situação está cada vez mais tensa. Olha só o nível da tensão. Manchete da revista Oeste, que saiu agora há pouco, diz assim no seu título: Ministro Alexandre de Moraes encaminha à Procuradoria-Geral da República pedido de afastamento do ministro. Que ministro é esse? Ministro da Defesa, ministro que assinou aí parte das notas que foram publicadas aí, inclusive pelos comandantes das Forças Armadas. O ministro da Defesa também é um general de exército, um general 4 estrelas. Vamos lá para as letrinhas pequenas? Só um detalhe aí técnico, tá? Por que o Alexandre de Moraes não canetou logo e afastou o ministro? Porque para autorizar a investigação de um membro do primeiro escalão do governo, precisa da Procuradoria-Geral da República autorizar aí essa investigação. Então o Alexandre de Moraes acata o pedido que foi feito por um deputado, encaminha à Procuradoria-Geral da República, que eu acho praticamente impossível autorizar uma investigação contra o ministro, ainda mais essa altura do campeonato. Mas isso aí mostra basicamente, eu acho que é o Alexandre de Moraes dando prosseguimento a um pedido de um deputado, mas que deixa a corda ainda mais esticada. Faz com que os manifestantes fiquem ainda mais indignados com tudo que está acontecendo no Brasil. Mas vamos aí para as letrinhas pequenas para você entender. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, encaminhou à Procuradoria-Geral da República, PGR, um pedido de afastamento do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. A solicitação do magistrado se refere a uma requisição feita ao STF pelo deputado federal Marcelo Caleiro, PSD Rio de Janeiro. O prazo de resposta é de 5 dias. Então, o PGR tem 5 dias aí para responder ao Alexandre de Moraes se pode ou não investigar o ministro da Defesa, inclusive por um processo de afastamento. Galera, falta um mês e pouco aí para o final do governo Bolsonaro. Já imaginou um processo de impeachment? Cara, isso ia tacar fogo no Brasil ainda mais. Tomara que o PGR, nesse caso, não aceite o pedido, porque isso vai piorar muito a situação. Continuando, último parágrafo aqui. O pedido de Caleiro ocorre no âmbito do inquérito das supostas milícias digitais. No documento parlamentar diz ter mostrado diversas manifestações em que Nogueira põe em dúvida o processo eleitoral brasileiro. Isso inclui notas da defesa do Ministério, que mostravam as inconsistências nas urnas e as fraudes nas eleições. Galera,
É isso aqui que está dividindo o Brasil. Será que vocês ainda não entenderam? É isso aqui que está fazendo a população ir para a rua. Vocês estão colocando o sistema eleitoral brasileiro como se ele fosse um dogma, como se ele não pudesse ser questionado. Por que ele não pode ser questionado? Por que ele não pode ser aperfeiçoado? É a falta de transparência, e de fato existe, né? Tem pouca transparência no processo, principalmente da auditoria, principalmente na contabilização dos votos, que está fazendo essa população toda ir para a rua. Se nós tivéssemos uma forma clara e inequívoca de apuração, seria muito simples. Era só mostrar para a população, tá aqui, ó, não tem do que reclamar. Eu não tenho como afirmar que houve algum tipo de fraude, provavelmente não houve, mas simplesmente a população não está mais confiando. O que está acontecendo no Brasil é algo perigoso. A população, ou parte da população brasileira, que se ressalte isso, não está confiando nas autoridades do judiciário, do legislativo, inclusive do executivo. Não estão confiando. Isso é um perigo para o Brasil. Daqui a pouco a gente parte para desobediência civil, pronto. O Brasil entra num conflito, numa convulsão social. E aí sabe o que vai acontecer? Sabe qual vai ser a única solução para o Brasil? Aí de fato vai ser os poderes pediram o artigo 142 para que as Forças Armadas saiam às ruas para pacificar o país. É isso que vocês querem? Uma ruptura institucional? Então para de falar que qualquer pessoa que questiona o sistema eleitoral não pode, isso é um crime. Claro que pode, não pode ser um dogma. Se tem provas, se tem evidências, que se investigue, coloque para investigação. Também sou contra, completamente contra, você sair afirmando houve fraude. Nós não temos ainda essas respostas, mas não podem se os olhos e os ouvidos não podem ser fechados para os anseios da população, que simplesmente não está confiando, principalmente no judiciário. Enquanto as Forças Armadas gozam aí de grande prestígio na sociedade, o judiciário está cada vez com a sua reputação mais na lama, porque simplesmente se colocam como deuses. E quando eu digo judiciário, principalmente a Suprema Corte, se colocam aí como deuses. Você viu o que aconteceu em Nova York? Fiz vídeo a respeito. Você viu que o que o Barroso falou lá? Perdeu, olha só, perdeu o mané. Que tipo de vocabulário, que tipo de fala é essa de um ministro da Suprema Corte que deveria se pronunciar nos autos e não ficar exaltando a sua personalidade, vivendo uma vida de rei, uma vida de luxo, pago sei lá por quem com relação a essas viagens aí. Então é isso que está fazendo a população, ou parte dela, se revoltar. Sinceramente, eu espero que o Brasil seja pacificado, que a população brasileira tenha calma, tranquilidade e que uma ruptura institucional não aconteça. Isso não seria bom para o Brasil em hipótese alguma, principalmente com relação ao exterior. Se o Brasil passar por uma ruptura institucional, nós vamos sofrer gravíssimas sanções. Aí, meu amigo, o dólar vai explodir, a inflação vai descontrolar e sabe quem vai sofrer? A população mais pobre, a população mais carente. Essa é a realidade do Brasil. Eu, sinceramente, espero que a população brasileira tenha calma e que quem coordena esse país, as autoridades de todos os poderes, tenham calma e simplesmente escutem a população. Senado, deixa de ser frouxo, abre uma lava-toga. Ministro do STF, se coloque no seu lugar. Executivo, deem demonstração de pacificação. Isso tanto para o presidente eleito quanto para o presidente em exercício, que ainda é o Bolsonaro, que a princípio, pelo visto, pelo tudo que está posto, perdeu a eleição e vai ter que entregar o cargo. É isso que eu tinha para dizer para você. O vídeo ficou longo, é muita informação, eu quero saber a sua opinião. O que você pensa a respeito de tudo isso aí? Coloca aqui nos comentários. Como o assunto é político, eu vou repetir. Coloca comentários inteligentes, usa o cérebro e não o fígado para sair escrevendo qualquer coisa aqui nos comentários. Tamo junto? Se você gosta do canal, curte, compartilha, espalha esse vídeo para todo mundo, porque ele é extremamente importante para todo mundo ficar atualizado, até porque muita gente fala da carta do Vilas Boas, mas não leu, não sabe o que está acontecendo. Conta aí com a sua ajuda para espalhar para todo mundo e, claro, não esquece de se inscrever, é fácil, ó, só clicar aqui na logo do canal, tá aparecendo aqui, badala o sininho das notificações. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza aí, 6 da manhã, Geopolítica Internacional, meio-dia, Política Nacional. É muita coisa acontecendo nesse país. Eu espero que a gente tenha paz e que o país prossiga. Beijo do Toby, até o próximo vídeo. Tchau.